Peaky Blinders é uma série de televisão britânica de drama policial ambientada em Birmingham, na Inglaterra, inicialmente no ano de 1919, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, e baseada em acontecimentos reais. Os chamados Peaky Blinders realmente existiram, mas na década de 1890, também em Birmingham, em um momento em que o país era fortemente dominado por uma onda crescente de violência derivada da crise econômica, o que levou muitos cidadãos a recorrerem a atividades ilegais. Nesse contexto, muitas gangues foram criadas, contendo membros que tinham entre 12 e 30 anos de idade. No caso dos Peaky Blinders, seu membro mais influente se chamava Thomas Gilbert, ainda que publicamente, ao longo dos anos, tenha adotado diversas identidades falsas e mudado de nome frequentemente. Acredita-se que o nome da gangue se deva ao fato de usarem chapéus pontudos, conhecidos na região como pique, e esconderem constantemente o próprio rosto em público. Na vida real, costumavam cometer crimes menores, como roubos de bicicleta, assaltos e furtos, e recorrentemente iam parar nas prisões regionais por conta deles. No início da série, vemos que as casas de apostas eram comandadas por diversas facções criminosas, e um desses grupos era a proeminente gangue Peaky Blinders, conhecidos pela origem cigana, pelo penteado estilo militar e as suas boinas com lâminas escondidas, e por serem liderados pela família Shelby. Ao longo das temporadas seguintes, os altos e baixos dos membros da família, a nível pessoal e profissional, são explorados em toda sua multidimensionalidade. Conforme o tempo passa na história, são abordados também eventos e figuras históricas que acabam se tornando elementos essenciais para o desenrolar da trama, como por exemplo, o IRA, grupo paramilitar católico nacionalista irlandês, a propagação de ideias fascistas e nazistas na Europa, as ações contra o comunismo promovidas por Winston Churchill, a Revolução de 1917 e a crise financeira de 1929. Além de elementos técnicos, como a ambientação que nos coloca convincentemente em um cenário histórico, como a fotografia que realça as cores cinzas e a constante fumaça e tecnologias rudimentares da época, e trilha sonora que deixa a abertura, trata-se de um elemento fundamental para a identidade da série. O que também atrai e prende a atenção dos espectadores é a dedicação percebida à construção psicológica do protagonista. O frio e calculista Thomas Shelby, curiosamente, é o líder dos Peaky Blinders, embora não seja o irmão mais velho. No início, até surge um estranhamento porque é um tanto quanto contraintuitivo esse tipo de dinâmica, ainda mais quando se percebe a obediência e lealdade não só de todos os outros irmãos, como do próprio Arthur, o mais velho. E é normal esperar uma eventual explicação, algum momento em que a série vai deixar claro o motivo do Thomas comandar a gangue. Se foi uma tomada de poder, se Arthur não queria o cargo, ou se foi algo que simplesmente aconteceu. Mas não existe uma cena ou diálogo dedicado a isso, porque não precisa. Prestando atenção, já é possível entender. Arthur, na primeira temporada, até tenta apontar sua relevância em determinado momento ao dizer que era o mais velho. Porém, logo o destaque retorna a Thomas, porque ele tem presença, ele é imponente. Com poucos episódios e um tímido desenvolvimento, já é possível notar as características do personagem que o fizeram a pessoa ideal para liderar. Não precisamos ver seu passado ou momentos pontuais que foram decisivos para sua posição de poder no presente. Basta observar como ele se comporta. Ao contrário de Arthur, que muitas vezes é genioso e impulsivo, diferente de John, que acaba sendo alheio e nada perspicaz, Tommy é um estrategista. Ele não toma decisões no calor do momento, sempre busca a opção lógica, a alternativa racional que vai beneficiá-lo em certo momento, e não tem vergonha de se submeter a específicos tipos de situação, como se constranger, só para manter uma postura inabalável. Se for preciso fingir desespero ou derrota, ele não pensa 2 vezes. Pensa 10, mas faz o necessário porque ele não é imediatista. Thomas conjectura a longo prazo. Entende que os bons planos demoram a dar resultado e tem toda a paciência fundamental para lidar com os negócios e com sua família, que muitas vezes se torna um empecilho em suas decisões, mas que ele faz questão de sempre manter por perto. Tommy é repleto de contradições. Ao mesmo tempo que é violento, manipulador, determinado e implacável, consegue ser sensível e carismático. Talvez não na mesma proporção, mas ele tem seus momentos. O protagonista carrega o transtorno de estresse pós-traumático causado por suas experiências na guerra. Inclusive, ele chega a confessar que em algumas noites desejava ter sido deixado para morrer. Esse sentimento afetou a forma como se relaciona com aqueles por quem nutre afeto e o valor que dá à confiança. O que vivenciou nos campos de batalha
o tornou mais do que preparado para lidar com as ruas, e a maior prova disso é sua jornada bem-sucedida em direção ao poder. Claro que ele teve perdas e arrependimentos, porém, Thomas começa como líder dos Peaky Blinders, abre sua própria empresa, a Shelby Company, e até se torna membro do parlamento. Dificilmente o vemos emocionalmente frágil, ainda que esteja sempre psicologicamente abalado por causa da guerra. Esse é um fator realmente importante, porque uma hora ou outra acaba retornando, visto que o Thomas que acompanhamos no presente da série é um totalmente diferente daquele anterior à guerra. O evento o enrijeceu a tal ponto que é como se nada mais o surpreendesse, nem a traição dos mais próximos ou a morte de membros da família. Existe o choque inicial, claro, contudo, ele sempre mantém a razão. Mesmo que perca o controle, ou nada saia como planejado, ou se depare com uma situação imprevisível, Thomas não se deixa abater, não se desespera e, o principal, não permite que o vejam vulnerável. Ao invés disso, foca em planejar o passo seguinte, sempre contando com ambos os cenários, onde tudo pode dar certo ou errado, e preparando-se para os dois. Desde o início do primeiro episódio, Tommy é estabelecido como alguém contido, que não precisa falar muito, ele usa exatamente a quantidade necessária de palavras porque entende o valor delas, inclusive detesta desperdiçá-las, sentimento visível em seu rosto quando tem que repetir ou falar mais do que pretendia, além de sua postura, vestes e sua constante quietude ameaçadora em imporem respeito por si só. Tommy demonstra impressionantes habilidades como um empreendedor e negociador, moldadas por uma ganância desenfreada. Consegue refletir acerca de suas decisões, mesmo de situações caóticas, toma cuidado com tudo ao seu redor, desde a contabilidade da sua empresa, passando pelos membros da gangue, até o próprio visual. Ou seja, Thomas não precisava escolher ser líder, porque com base no que vemos, ele já se tornaria um por naturalmente se comportar como tal. Tanto que ninguém ousa questionar o seu senso de liderança. Podem até estranhar suas escolhas ou não gostarem de uma decisão, mas sabem que ninguém tem tanta capacidade e autoridade quanto ele. A primeira temporada, basicamente, se concentra em apresentar não só Tommy, como os outros membros da família Shelby, que também atuam ativamente na condução dos Peaky Blinders, como seus irmãos, Ada, dividida entre a lealdade à família e ao seu amor Fred Thorne, um ativista comunista, amigo de infância de Tommy, Arthur e John, que embora apresentem os mesmos sintomas de estresse pós-traumático, reagem de formas bastante distintas, e Polly, matriarca da família, tia deles e, inicialmente, a voz do bom senso. Acompanhamos também as maquinações de Thomas para fazer a transição da família de uma pequena gangue local que controla uma região da cidade para uma força mafiosa na área de apostas em corridas de cavalo. O protagonista tenta legalizar as atividades de sua família e fazê-los sair do mundo do crime legitimados e limpos. Ironicamente, para alcançar tal objetivo, ele passa cada vez mais a ignorar as regras da própria gangue sobre tomadas de decisão e a embarcar no submundo criminoso. Seu principal inimigo, ao longo da primeira temporada, é o inspetor-chefe de polícia Chester Campbell, que foi enviado para a cidade a fim de combater o exército republicano irlandês, grupos comunistas, gangues e criminosos comuns. Porém, seu principal objetivo era descobrir a localização de um carregamento de armas que estava em posse da gangue Peaky Blinders. Ele é, a princípio, estabelecido como alguém incorruptível. A calma e frieza de Tommy só se estremecem diante da bartender Grace. A personagem surge como um contraponto à insensibilidade do protagonista e faz com que aflore novamente nele um sonho mais simples, o de viver ao lado de alguém que o ame e construir uma família. Porém, o relacionamento não é imediato. A indiferença de Tommy o impede de cair nas graças de Grace logo que a vê, embora tenha ficado encantado com a beleza e ternura da moça. Essa dinâmica remete ao fato do personagem não dar tanta importância, em comparação aos homens da época, a atividades libertinas. Apesar de também sentir a necessidade de satisfazer suas carências carnais com mulheres, Thomas é muito mais contido nessa questão. Ele é mostrado como um sujeito tão ocupado e preocupado com os negócios que descarta perder tempo com futilidades como o sexo casual ou romances. Anti-herói é um termo atribuído a um sujeito capaz de fazer qualquer coisa por um objetivo, seja sucesso, segurança, poder e até justiça, independente do quão controverso, moralmente errado ou cruel possam ser suas atitudes. Em suma, Tommy apresenta todas as características básicas que configuram um anti-herói, que não só faz cada vez mais sucesso na cultura pop, como consegue facilmente a simpatia do público.
Não necessariamente por quererem ser como ele, apesar de existir esse sentimento, mas porque desperta uma espécie de identificação subconsciente diante do fato de ninguém ser íntegro, ético, justo ou bondoso o tempo inteiro. O ser humano não é puro, seja pelo cenário socioeconômico ou por natureza. A grande questão é sempre o quão dispostos estamos a sujar nossas mãos para alcançar aquilo que nos é imposto como algo a ser desejado. Diante disso, é simples entender o motivo desses personagens serem admirados, embora na maioria dos casos não seja recomendado reproduzir seus comportamentos. Um anti-herói não é um vilão, não é uma figura a ser imediatamente repudiada porque ela demonstra princípios e valores que geralmente não abandona e que muitos consideram indicadores genuínos de um bom caráter. Logo, atitudes controversas são até louváveis por visarem supostamente um propósito nobre. Tommy Shelby desperta o apreço do público pela maneira como age, reage e se comporta, mas dentre diversas outras razões, porque se importa com sua família. Ele até atua escondido para não ter que dar satisfações ou se explicar, mas nunca conspira contra ela, e caso o faça, é porque os fins justificam os meios. Isto é, o roteiro sempre estabelece muito bem o motivo para suas ações, e faz questão de evidenciar todas as piores consequências delas. Ainda que seus atos não sejam definidos como pura maldade, muito menos gratuita, eles sempre são postos à dúvida. Dessa forma, o espectador é capaz de entender as ações de Tommy ao mesmo tempo que as questiona. O século XX, na qual se passa Peaky Blinders, foi marcado por uma série de eventos significativos e catastróficos, o que até rendeu o título de século sangrento. A simpatia por anti-heróis, e às vezes até vilões, também pode ser explicada olhando para esse período histórico. O mundo passou por transformações drásticas, envolvendo assassinatos em massa, regimes totalitários, tragédias naturais, avanços tecnológicos, movimentos de contracultura, consolidação do capitalismo e guerras. A partir disso, surgiu toda uma sociedade transformada, fortemente influenciada pelo consumo e pelo individualismo. Uma sensação de imperfeição e incerteza foi se desenvolvendo na mente das pessoas. Se antes predominava uma visão dicotômica, onde o herói era o bem, o caminho a ser seguido, e o vilão, o caminho a ser rejeitado, o anti-herói passou a ser a terceira alternativa, e a mais acessível, a dúvida. Em um mundo complexo, os conceitos de bem e mal deixam de ser tão maniqueístas para tornarem-se relativos e adaptáveis. Por fim, Thomas Shelby, apesar de sua origem humilde e das circunstâncias de sua vida, demonstra uma capacidade incrível de superação, conseguindo conquistar o que normalmente seria apenas possível para aqueles que já nasceram privilegiados ou alcançaram melhores condições, sem nem pensar em desistir ou recuar. A identificação também acontece nesse caso, porque é praticamente impossível assistir a série sem se questionar ao menos uma vez se não faríamos igual ou pior caso estivéssemos sob ordem dos Peaky Blinders.